Oi, gente! Olha, hoje eu vou fazer mais esse videozinho aqui para falarmos sobre os princípios gramaticais de interpretação. Num vídeo que eu fiz anterior a esse, eu já falei um pouquinho, dei uma introdução a respeito das figuras de linguagem que tem na Bíblia, né? Porque é muito importante a gente compreender os textos bíblicos, que são às vezes complexos, muitas coisas alegóricas, muitas coisas assim simbólicas, e nós temos a regra que nós temos que interpretar a Bíblia literalmente. Então, o literal em cima de um simbolismo, então fica às vezes algo meio complicado, mas para que a gente não erre, né, então a gente tem essas regrinhas e estudando um pouquinho fica melhor e mais fácil. É uma coisa que eu tenho falado desde o princípio, desde o começo, que interpretar da maneira melhor, correta, a Bíblia e de uma maneira espiritual, nós temos que ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Sem o Espírito Santo, nós não podemos compreender as verdades espirituais, né? Não é só compreender a Bíblia teologicamente ou como um livro por mais maravilhoso que seja. As verdades espirituais nós as compreendemos pelo Espírito Santo de Deus, tá? Mas nós temos também regrinhas que nós podemos analisar, seguir, e assim ficar melhor para nós compreendermos as coisas e também ensinar. Bom, no vídeo passado eu já dei uma introduçãozinha sobre parábolas, alegorias, tipos ou passagens que tipificam alguma coisa da Bíblia e símbolos também, né? Falamos um pouquinho do Apocalipse, enfim. E hoje eu vou entrar sobre a analogia bíblica e as metáforas bíblicas, né? Que são muito interessantes. E eu sei que é muito fácil compreender, mas é bom a gente, né, identificar uma coisa da outra. Bom, também queria falar, né, que durante séculos a Bíblia ela foi interpretada de maneira alegórica e não literal, principalmente na época assim que nós já falamos aqui, que compreendeu a Era das Trevas, né, a Idade Média, onde não se tinha um acesso da Bíblia, existiam pouquíssimas traduções e as pessoas não tinham acesso, não tinham compreensão, era vedados a elas a verdade, e muitas coisas que eram passadas eram assim, colocadas como alegorias, né? E não no sentido real, verdadeiro do que estava ensinando a Bíblia. Também queria enfatizar que nós já temos uma grande perda também quando trazemos a Bíblia vai traduzindo, né, de uma língua para outra. Na tradução também já se perde muito os sentidos da palavra, né? Por exemplo, do que era no original, do grego, do hebraico e até do aramaico. Muitas vezes aquelas letras simbolizavam ou representavam coisas muito mais, às vezes, profundas ou maiores do que foram, às vezes a tradução não conseguia trazer aquilo, né, de uma maneira que, assim, escrita, né? Então a gente já perde um pouco, mas ainda assim a Bíblia ela traz as verdades de Deus, né? O Espírito Santo revela, Deus revela ali a sua palavra. Bom, então eu gostaria de entrar na parte da analogia bíblica, que é o seguinte: para uma boa interpretação dos textos analógicos é necessário comparar a escritura sagrada com a escritura sagrada, é o que nós já falamos em outro vídeo. A Bíblia explica melhor a Bíblia. Então, quando eu leio um texto e eu não compreendo, eu tenho que procurar outros textos paralelos a ele para poder compreender aquilo que eu não estou compreendendo.
Então sempre vai haver um texto paralelo, ou vários textos até, né? Não só um, mas vários paralelos que expliquem melhor talvez algo que eu não compreenda. Ou talvez uma história, ou talvez uma passagem, ou às vezes o contexto, como eu já disse em outro vídeo, o contexto, ou a história, enfim, ou aquela narrativa, né? Esta regra é chamada pelos intérpretes de analogia das escrituras e, bem utilizada, evita uma série de erros, né? A analogia é uma comparação entre dois elementos, em que um explica o outro, né? Em geral, a analogia ela é empregada como recurso de argumentação. Então, vamos dar um exemplo, né? 1 Coríntios 1,18, Paulo diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, o que ele está falando? Ele fez uma comparação da palavra a palavra da cruz, ele comparou como algo louco e como algo que tem poder. Então, ele fez uma analogia. Então, quando ele diz a palavra da cruz é loucura, ele está querendo, de uma maneira exacerbada, colocar que é algo assim, louco, né? No termo de hoje, louco, para quem se perde, né? Para quem não crê, fala assim, isso é loucura, eu não creio nisso tudo aí. Mas para nós é o quê? Não é loucura, é poder de Deus. Então, é quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós podemos compreender as Escrituras como poder. E quem é do mundo e não tem as coisas de Deus, não discernem as coisas de Deus, é loucura. Como as pessoas muitas vezes acham nós, os cristãos, como loucos. Pessoas que acreditam em fantasias, em histórias mirabolantes e loucas. Então, é o que o Paulo está fazendo. Então, ele está fazendo uma analogia. Então, deu para entender, né? Essa comparação de uma coisa com outra. Vamos falar então um pouquinho da metáfora, porque a Bíblia tem muitas metáforas. E nós vamos ver que o próprio Jesus, ele falou muito por parábolas, que nós já falamos no outro vídeo sobre as parábolas, né? Que é ensinar, ele contar uma história, um fato que não é real, para ensinar uma verdade. Então, isso é uma parábola, né? A metáfora, a Bíblia é rica em metáfora, né? A metáfora afirma de modo inconfundível que uma coisa é outra totalmente diferente. Olha que coisa interessante, né? Então, o termo origina-se de dois vocábulos gregos que significam estender, ou seja, uma palavra se estende para outra que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas que dá o sentido para a sua compreensão. Olha que coisa maravilhosa que é, né? A metáfora. Então, vamos tentar entender. Um objeto é equiparado a outro. Aqui temos dois exemplos do uso de metáforas. Então, vamos ver lá. O Salmo 84:11 diz assim: pois o Senhor Deus é sol e escudo. Então, veja bem, está falando que Deus é Deus, só que está falando que Ele é sol e que Ele é escudo. O que tem a ver o sol e o que tem a ver o escudo? Compreende? Que está falando de coisa que não tem nada a ver, que é totalmente diferente, mas está fazendo uma comparação ali. Né? Deus é sol, então ele é luz, ele brilha, ele ilumina, ele esclarece, e ele é escudo, ou seja, ele também protege, né? Então isto é uma metáfora. Outro, Salmo 9:12 diz assim: ele é o meu refúgio e minha fortaleza. Então o Senhor, Ele é tanto o lugar onde eu me escondo, me refugio, e é o lugar que me protege. Dessa forma, a metáfora é um termo conhecido por nós
algo de propriedades especiais, que é transferido a outro objeto ou pessoa, de modo que o anterior, né, nos dá uma ideia mais completa e realista das propriedades que o último vem a ter. Então, a palavra que é usada vai dar uma ideia um pouco maior, mais completa, para que a gente possa vir a entender a pessoa que a gente está falando, né? Que no caso é Deus. Então, para tentar explicar Deus, usou-se esses termos: sol, escudo, refúgio, fortaleza. Então, isso são metáforas, ok? Então, vamos ver algumas metáforas de Jesus. Então, o Novo Testamento, quando se trata, o próprio Jesus fala dele, ele usa metáforas para falar de si mesmo. Vamos ver alguns exemplos que, por exemplo, lá em Apocalipse 1:8 diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, ou seja, ele é o Todo-Poderoso. Então, ele está dizendo o que? Ele é o alfa. O que é o alfa? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E eu sou o ômega. O que é o ômega? É a última letra do alfabeto grego. O Novo Testamento foi escrito no grego. Por isso, e os judeus naquela época, eles compreendiam a linguagem grega. Muitos judeus na época de Jesus, do primeiro século, da igreja, mesmo depois de Jesus, já não falavam mais o hebraico. Não falavam mais. Eles eram familiarizados com a língua grega. Por isso que, então, o Apocalipse foi escrito na língua grega pelo apóstolo João. E ele que escreveu, ele escreveu no grego. Então, o anjo veio e Jesus se revelou ali no Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo, ele dizendo de si mesmo: eu sou o alfa. Então, ele está falando: eu sou o primeiro. E o ômega, eu sou o primeiro e o último, né? Então, ele está fazendo uma metáfora dele com o vocabulário, né? Então, ou seja, vamos ver, ele executará. O que quer dizer isso? Que ele desde o começo, ele fez o princípio de tudo, e ele executará os seus planos até o fim. Então, o alfa, o começo, primeira letra, o princípio, e o ômega, a última letra, ele é o fim. Ele fez um plano da criação e ele vai executar esse plano até o fim, que se dará na sua volta, né? Então, nesse capítulo, Apocalipse 1:8, ele diz assim: que é, e que era, e que há de vir. Então, que é o começo. Começo do quê? Deste plano de redenção. Começou aonde? Começou no Éden. Que era, ou seja, ele já existia antes do começo de todas as coisas. Então, Jesus não começou ali no Gênesis. Jesus era. Então, o alfa é apenas o começo de um plano, do plano da redenção do homem, né? De todas as coisas, do plano que Deus traçou para o homem, para a humanidade. Mas diz que era, que é, que era. Então, ele existia antes. E que há de vir. Ou seja, vai vir nos buscar depois de que tudo se cumprir, né? Aí nós temos também no capítulo 6 do Evangelho de João,
relatando que Jesus é o pão da vida. E é muito interessante que agora, nesse capítulo inteirinho, é passada esta mensagem de uma maneira analógica, o tempo todo, feito analogia sobre Jesus. Quando fala que Jesus é o pão da vida, no João 6, 24 a 27, né? Primeiro vamos começar lá aqui nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos do capítulo 6, né? Aqui, deixa eu ver aqui, capítulo 6, a multiplicação do pão, já começa no capítulo, no versículo 1, conta ali a passagem da multiplicação dos pães, que não precisa contar a história, vocês sabem que Jesus multiplicou os pães e fartou uma grande multidão, milhares de pessoas comeram do pão, né? E ali no mesmo capítulo, em João 6, 24 a 27, né? Aí passa várias coisas ali, e no momento em quando os discípulos vão para o outro lado, e o povo, aquela multidão que comeu, que seguiu Jesus, que se alimentou ali no deserto e comeu pão, e tá todo mundo ali, né, extasiado, corre atrás de Jesus, quer ver Jesus, e porque viram essas maravilhas. E quando eles encontram Jesus no outro lado do mar, a multidão, e aí eles chegam e falam assim: Rabi, quando o Senhor chegou aqui, né, no versículo 25. E aí no 26 Jesus responde assim para eles: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão que saciaste. Então Jesus ali já revela uma intenção do coração deles. Eles não estavam ali porque eles se maravilharam com o milagre de ver que Jesus multiplicou pães e alimentou uma grande multidão, mas eles foram ali por causa do pão que eles comeram mesmo. Eles queriam, né? Eles foram ali por causa da comida ali que eles comeram. Jesus então passa a falar da verdadeira comida que leva ao céu. Bom, Jesus então passa a falar das coisas espirituais. Então começa a tratar com esse povo das coisas espirituais. E ele fala assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Aí então Jesus já começa a fazer a analogia de si mesmo. Eles estavam atrás de Jesus por causa do pão que comeram, pão que alimentou a fome deles, e eles ficaram maravilhados, porque eles comeram, se fartaram, talvez queriam mais pão, né? E Jesus então começa a falar sobre o pão que não perece, que é a vida eterna, que os leva permanece para a vida eterna, os alimenta espiritualmente, né? Daí, o que eles falam, né? Jesus fala isso e aí eles fazem a ligação do quê? Do maná que caiu do céu. Veja que Jesus está tentando passar uma mensagem espiritual para eles, e eles ainda assim, a mente deles vai para outras coisas, porque eles ainda não compreenderam espiritualmente quem Jesus era. E aí eles vão então, né, eles falam no versículo 31, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Então eles achavam que Jesus estava falando do pão que caiu do céu, porque Moisés falou que aquele era o pão do céu, né? E Jesus, na verdade, estava querendo dizer que o verdadeiro pão do céu era ele ali, né? Então Jesus esclarece qual é o verdadeiro pão do céu. Então ele diz: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí ele já começa a fazer a analogia de si mesmo como sendo o pão verdadeiro que alimenta toda a humanidade.
e não alimenta por um momento, e não alimenta a carne somente, o corpo, mas alimenta a alma, o espírito. E é o pão que veio do céu, mas é o verdadeiro. Ele diz que o verdadeiro é ele, não é aquele maná que caiu no céu, aquele maná que foi temporário, e alimentou apenas o corpo, mas não alimentou a alma deles. E Jesus então fala que ele sim é o verdadeiro pão que desce do céu. E ainda assim, os discípulos os próprios discípulos, porque já não é mais nem a multidão ali, os discípulos que estavam com ele, não entenderam ainda o que Jesus estava dizendo. Então eles viraram e falaram assim: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles ainda não compreenderam que Jesus estava falando de si mesmo. Eles acharam que Jesus estava falando de um pão que vem do céu verdadeiramente, esse que alimenta, né? Que dá vida ao mundo. E eles então falam: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E aí é quando Jesus então esclarece aos discípulos: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Que está lá em João 6, no capítulo 6, no versículo 35. Então, ele está querendo dizer que quem comer dele, da vida dele, da carne dele, nunca morrerá. E ele está falando da vida espiritual, da vida eterna. Aí ele diz no versículo 48, eu sou o pão da vida. Então você veja que toda essa linguagem no capítulo inteiro do Evangelho de João, no capítulo 6 inteiro, ele está falando tudo por metáfora. Ele está falando do alimento do céu, do pão do céu, que ele é o pão que alimenta. Tudo isso são metáforas. São metáforas. Então, para a gente ter uma compreensão da palavra, né? Então, nos dois versículos, do 48 e 51, Jesus disse que o que comesse desse pão viveria para sempre. E ele também, no capítulo 4, ele se compara à água que mata a sede. Né? E vamos ver uma diferença, que ele não diz que é a água, mas ele se compara à água que mata a sede. Né? Em João 4,10 diz assim: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Para quem que ele está falando isso? Ele está falando para a mulher que ele encontrou, a mulher samaritana no poço. Né? E ele pediu água para ela e teve toda aquela história. E aí, então, ele começa um diálogo com essa mulher para ele se identificar para ela. E ele também ali, ele está usando metáforas para falar uma verdade para ela, para que ela possa compreender as coisas de uma maneira espiritual. Então, ele fala: se você conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, se você me conhecer... Né? Aí você me pediria, se você me conhecesse, porque ele estava pedindo água para a mulher, e ele vira para ela e fala: se você me conhecesse, quem iria pedir a água era você. Se você soubesse que eu posso matar a sua sede por completo, você nunca teria mais sede, né? É sede espiritual, sede na alma, né? E ele fala para ela: se você soubesse quem eu sou, você me pediria essa água, que eu sou, e eu te daria água viva. Então ele não fala que ele fala eu te daria, ou seja, ele daria algo para que saciasse a sede da alma dela, e nunca mais ela iria sentir sede, nunca mais ela iria sentir necessidade na sua alma, né? Ele fala assim: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, dessa água ali do poço, né, que ele está pedindo para ela. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele fonte de água que salte para a vida eterna. Está em João 4, 13 e 14.
O que é a água? Que aqui está falando. O que ele está comparando a água, que é a analogia que é feita, é do Espírito Santo. Vamos ver? Essa maravilhosa água, que é o Espírito Santo, é confirmada em 1 Coríntios 12:13, que diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, quem é que pode matar a nossa sede, a sede da nossa alma e do nosso espírito? O Espírito Santo de Deus. Ele que faz com que nós não venhamos mais a ficar sedentos. É o Espírito Santo de Deus. Bom, também tem... então, eu expliquei bem a questão da analogia, e aí segue... No Evangelho de João, também Jesus diz que ele é a luz do mundo, né? No João 1:4 e 5 diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, aqui João está falando sobre ele, que ele era a luz dos homens, mas as pessoas não quiseram a luz, porque a luz ia trazer, ia clarear, ia mostrar o pecado deles. Então eles preferiram ficar escondidinhos nas trevas, para que os seus pecados não fossem manifestados pela luz que era Jesus, pela verdade que era Jesus. Então, e ele fala, né? Porque todo que faz o mal odeia a luz, porque o mal é trevas, e o mal quer ficar escondido nas trevas, o mal não quer ser revelado. Então todo que faz mal odeia a luz, porque a luz mostra tudo, mostra o pecado, né? E não vem, então quem faz o mal odeia a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas e manifestas, né? E também os seguidores de Jesus são considerados luz do mundo, né? Que a palavra de Deus diz, né? Lá quando ele estava no Sermão do Monte, ele fala assim: vós sois a luz do mundo. Mateus 5:14, né? Quando ele fala, deixa eu achar aqui, as bem-aventuranças, né? Quando ele está nas bem-aventuranças, e ele diz lá, né? No 5:14, vós sois a luz do mundo. Ele já tinha falado as bem-aventuranças. Então ele fala para os seus discípulos, né? Vocês são luz do mundo. Por que os discípulos, nós somos discípulos, nós somos luz? Porque Jesus habita em nós e ele é luz. E a partir do momento que ele está em nós, nós também somos luz. A partir do momento que a luz está em nós, nós também refletimos a luz de Cristo, né? Então, de sorte que quem cumpre as Escrituras e faz tão somente a vontade de Deus, também é luz do mundo. Porquanto vive no mundo, mas não é do mundo. Está em João 17:14-16. Então, essa é uma analogia que os discípulos também são luz, né? E também Deus é luz, que a Bíblia fala. 1 João 1, 5-7 diz assim: Deus é luz, e não há nele treva alguma. Aqueles que não andam na luz não têm comunhão com ele.
Então veja que Deus é luz, passou para Jesus como homem a glória dele, e ele como homem passou para nós a sua glória. Então a Bíblia fala que a luz emana do Pai. Deus é luz, Jesus é luz, eu e você somos luz. Veja que nós temos analogicamente a mesma característica de luz, de ser luz, de brilhar, de esclarecer. Que lindo isso, né? E para terminar, há outras analogias, mas eu vou só resumir, não vou explicar porque já está bem explicado, que Jesus, ele diz que ele é a porta, lá em Apocalipse ele se revelou, né? E ele chegou e disse, Apocalipse 3:20, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Olha que interessante, ele se diz que ele é a porta, né? Porque ele não diz também, lá em João, né? Que eu não discorri sobre esta analogia, mas está lá em João, que ele é a porta, né? Pela qual nós entramos. E aqui ele diz, eu estou à porta e bato. A porta que é ele, por quem nós entramos, está na nossa porta para entrar. Olha que analogia linda, né? A porta querendo entrar na nossa porta. Lindo, lindo. E ele diz também que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, João 14:6, e ninguém vai ao Pai senão por ele, é uma analogia, que ele é o caminho, e também tem a analogia que ele é a videira verdadeira, aí ele faz a analogia que nós somos varas, então ele faz a analogia dele ser a videira que produz o suco, produz a uva, o suco da uva, da videira, né? E então ele se coloca como aquele que produz, né, a uva, a vida, o suco da vida, né? E depois ele também vai comparar o suco da vida com o seu sangue. Tudo então são analogias para ensinar as suas verdades, que o próprio Jesus fez de si mesmo, tá? Eu vou encerrar com esse versículo de João 15:3-5, que diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Em nome de Jesus, eu completo mais esse vídeo. Nós vamos ainda dar sequência, continuando falando sobre este assunto, princípios gramaticais de interpretação. Veja, se você puder ver o anterior e depois ver o próximo, é importante para uma melhor compreensão. Eu agradeço sua presença vendo os vídeos. Se você gostar, clica no link, vai lá no YouTube, porque se você só apenas assiste ali pela mensagem que eu mando, não dá para curtir. E é importante curtir, tá? Eu peço, se você puder fazer isso, e eu te agradeço em nome de Jesus. Deus te abençoe.